Cá estou com a designer Marta Manente, do estúdio Marta Manente Design. Tudo bem, Marta? Tudo bom, Elione. E olha só as conexões. A Marta está com uma exposição do seu design ao ar livre, como se fossem, né, também esculturas mobiliárias. Ela vai também participar da Design Weekend e ela está em um ambiente da Casa Cor também com suas peças de design. Mas vamos para a exposição lá em Bento Gonçalves, né? O Wine Garden. O nome da exposição é Vinho Mais Design, é isso? Vinho Mais Design. Olha que mistura maravilhosa. Não poderia ser diferente, né? Eu vindo de Bento Gonçalves, que é a capital do vinho e a capital dos móveis, né, do Brasil. Sim. A gente trouxe essa tendência que acontece na Europa. Já existem algumas vinícolas que já trabalham a obra de arte, o mobiliário, o design, junto com o vinho. Mas a gente trouxe uma tendência completamente diferente do que acontece nas outras vinícolas do mundo. A gente trouxe uma galeria de design ao céu aberto. Ai, maravilhoso. A gente tem imagens, quando puder mostrar. E é lá na Miolo, né? É na Vinícola Miolo. Fica no espaço Wine Garden, que é o jardim da vinícola. E as peças, elas interagem com o lendário vinhedo da história da vinícola, que foi aquele vinhedo construído pelos imigrantes italianos há mais de 100 anos. E aí mais uma entrevista onde a gente fala de história, da herança, né? Da história, que maravilha isso, juntar com design. A gente está vendo as suas maravilhosas luminárias. É uma forma um pouquinho diferente a gente ver luminárias, né? Elas integram espaços, esses espaços dos jardins. Então, nós temos luminárias, nós temos poltronas, cadeiras. E interessante, Elione, que cada final de semana a gente tem trazido peças inéditas para compor a mostra. E as pessoas, elas podem interagir com as peças. Então, poltronas, nós temos o balanço, né, que é uma das peças... O balanço, daqui a pouco a gente vai ver a imagem dele. O balanço é uma peça icônica tua, né? Porque todo mundo gosta, influencers tiram foto no balanço, não sei o quê. Tem franjas. Ó, a gente tem tá vendo um banco, é isso, Marta? É um puff de couro, puff, desculpa, que é uma novidade. Já tem a ideia, né, o mesmo vocabulário, digamos assim, do balanço, né? E o balanço, ele é um projeto muito bacana, né? Ele nasceu numa criação que eu fiz para o programa Design na Pele, e que ele envolve todo o costume brasileiro da moda e do design, e eu levei ele para muitos lugares no mundo. Então, o balanço, ele passou por Milão, Nova York, Roma, Paris. E esse puff que a gente está vendo é mais recente? Esse puff, ele faz o conjunto com o balanço, então ele tem toda a matéria-prima igual. Ele é feito com couro natural. Então, qual é a ideia desse puff? Ele não tem tratamento químico no couro. É o couro que não sofreu, né, não sofre a agressão da tinta. E a gente trabalha com as franjas, todo com o fio do couro, com aproveitamentos do fio. Então, tem toda a parte ecológica também da utilização do couro no mobiliário. Todo mundo conectado com a questão sustentabilidade, né, ecologia. Eis o balanço, gente, olha só. Nós temos duas versões. Esse é o balanço que nós lançamos no Wine Garden, que é o balanço na cor caramelo. E também na cor tradicional, que é esse sem o tratamento, né? Que é da cor do puff que a gente viu há pouco, né? Isso. E é uma situação bem bacana também desse balanço, Elione, é que nós estamos nesse momento participando, é como se fosse uma casa-cor dos Estados Unidos, que é a principal mostra de arquitetura e interiors, que eles chamam, né? Que é a Hampton Show House. E nós estamos com esse balanço, são 3 peças compondo o ambiente, uma cozinha, tem até nas nossas redes sociais algumas imagens, que está sendo o maior sucesso em Nova York. Como é que é o nome da pessoa que está... Laura Michaels, isso, é o nome Laura da arquiteta. Michaels, exatamente. Procure no Instagram que vocês vão encontrar. Ah, que interessante. Eles têm um detalhamento no a gente tem trabalhado peças feitas à mão, detalhes com crochê, detalhes com tricô, alguns outros elementos. Bárbaro. São peças industriais, mas sempre com um detalhe feito à mão. Artesanal, maravilhoso. E aquele metal que envolve aquela cinta que tem... Eu tenho muito esse costume de trazer peças ao mesmo tempo customizadas, mas sempre alguma coisa que está em voga, que está em tendência. Então, esse momento, o dourado está em plena ascensão. Sim. Então, muitas peças da coleção 2018, eu trouxe detalhes com o dourado.
Então, esses puffs têm essa argola com o dourado, as luminárias também têm detalhes. Isso. A gente tem trabalhado esses elementos como Sim, tendências. porque a Marta trabalha no estúdio Marta Manente também com conteúdo, né, Marta? Tu dá palestra, tu levanta ascendências de design, tudo. Tem um trabalho com várias vertentes ou várias manifestações, né? A gente está vendo aí mais uma imagem e a gente vê que tem lá no fundo outras luminárias, né? Com cúpulas. Com cúpulas, e essas peças que têm a base com madeira, elas são usinadas, né? A gente trabalha com alta tecnologia para desenvolver essas peças. Tem algumas peças que têm aquela entrada com USB, então as pessoas ao mesmo tempo estão no jardim, mas precisam carregar o celular e ela fica esse serviço à disposição das pessoas, né? Tá, mas a entrada do USB é na luminária? Na luminária, na base. Tá, e tu tem luminária de linha com esse... Sim, com essa possibilidade. Isso. Que então você está no sofá, está no sofá e aí precisa usar o celular, precisa carregar, já carrega direto na luminária. Sim, eu já tinha visto sofás com esse sistema, mas luminária não. Adoro essa quando me surpreendem. Uma novidade, muito legal. Sem contar que as peças são muito bonitas mesmo. E bacana. Eu já tenho uma pessoa tirando foto no balanço. No balanço. E bacana, né, Elione, que ao mesmo tempo que ficou uma mostra de design, o estúdio esse ano ele está completando 14 anos, né? É um dos mais antigos estúdios de design do estado, né? E a gente trouxe essa mostra como a primeira pop-up store do estúdio. Então, as pessoas, ao mesmo tempo, elas interagem com as peças, mas elas também podem adquirir as peças no próprio jardim. Então, que bacana. E ficou um laboratório também para a gente, né? Sim. Porque é o momento que a gente consegue conversar com o consumidor, trazer ideias para os próximos projetos, construindo isso junto com as pessoas. E também ver como é que as pessoas usam a peça, né? Usam o balanço, se elas vão sentar, se elas vão apoiar alguma coisa em cima do puff, né? Tu deve ficar observando assim a movimentação, né? E tem disposta nessa tua composição aí elementos também funcionais, para as pessoas sentarem, para desfrutar do lugar. E aí a cadeira maravilhosa. Essa é a poltrona flor. A poltrona flor está na Casa Cor, não é? Ela está na Casa Cor, no ambiente da arquiteta Andréia e da Raquel Mota e Andréa Pereira. Sim. E é um dos ícones, né, do meu trabalho, porque ela esteve esse ano. Nós nos encontramos lá em Milão. Certo. E antes de Milão também eu tinha estado, acho que na BIMAD, né? Na BIMAD, E uma novidade, então, agora de primeira mão, a poltrona flor está indo em setembro agora para a Semana de Design em Londres. Olha, chiquérrima. Na Embaixada Brasileira de Londres, né? A poltrona flor está indo para a mostra O Sentar do Brasileiro, que é a continuação da mostra de Milão. Aquela mostra foi incrível. A mesma composição da mostra sendo montada na Embaixada Brasileira em Londres. Mas que ótima notícia, adorei. Estamos vendo o balanço naquela proposta que tu falavas. Olha, e as pessoas, elas usam, interagem com o jardim, então está totalmente à disposição para as pessoas para aproveitarem essas peças. E fazerem selfies, gente, o povo fica louco, né? E o fundo aqui, essas imagens não estão aparecendo, mas o fundo do balanço é todo os jardins, né? Toda a estrutura vinícola, né? Que pois aí eu ia te perguntar, quem for visitar vai poder desfrutar de gastronomia, de vinho, como é que é? Aí na exposição é só a exposição? Tem que ir num outro local? O Wine Garden, ele é o jardim da vinícola, ele tem uma estrutura que é um wine truck, e eles oferecem drinks, e é possível fazer o piquenique em família no meio do jardim. Sim. E a gente colocou diversas peças, sofás, poltronas, mesinhas para apoiar a taça, para apoiar o vinho. Claro. E muitas peças da coleção toda, mas a nossa especialidade são estofados, poltronas, mesinhas, os puffs. São algumas coisas que nós trouxemos como novidade, porque a ideia, como é uma pop-up store, é de ter muitas peças pequenas para que as pessoas possam também consumir as peças. Claro. Né? Então, a gente criou algumas peças exclusivas para o Wine Garden. Por exemplo? Terrários. Terrários. Então, com vidro soprado, e aí a pessoa pode ter um pedacinho do jardim da vinícola também para sua casa. E as luminárias, que são essas peças pequenas, os puffs, algumas
essas peças pequenas que fazem parte do conceito de pop-up store. Certo. E essa questão do vidro soprado é uma coisa que voltou como uma tendência, né? É uma técnica tradicional, obviamente, mas, de qualquer modo, hoje a gente está vendo peças contemporâneas feitas dessa forma, que é uma forma super tradicional, né? Eu acho que vem dessa história, né? Itália, do vidro soprado murano. E hoje em dia, tudo que tem mais afeto, tudo que é feito personalizado, ele tem uma outra forma de consumir, né? Então, nós valorizamos nessa coleção os terrários soprados, tem algumas luminárias também que tem o vidro soprado. Tem vidros com cores diferentes, tanto com o vidro cristal, quanto com o vidro âmbar, que está super na moda, certo. nos tons dourados, né, nos tons mais amendoados, que a casa fica mais aquecida. Tu sabe que arquitetos que vieram aqui falaram a respeito, por exemplo, dos espelhos, que estão usando mais âmbar, com um tom, assim, até porque as pessoas ficam com um aspecto mais bonito naqueles espelhos. Tudo isso faz parte do resultado do teu trabalho, né? Como é que, por exemplo, a planta que está dentro do terrário tem que ser transparente, o vidro, ou pode ser âmbar? Se for âmbar, como é que tu vê aquela planta que está lá dentro, né? Tudo isso interfere, é como uma obra de arte, uma escultura, e a luz e sombra, né? O design é a mesma coisa, né? Hoje tudo é personalizado, né? A gente cria peça para o ambiente que os arquitetos criam. E a gente faz algo que é muito especial, que é personalizado no pequeno detalhe, seja no vidro soprado, seja no trabalho manual, certo. ou no pequeno fio do couro. Sempre tem algo que é muito manual e que tem esse grande diferencial, né? Eu queria te perguntar, por exemplo, em relação à poltrona flor, se alguém quiser ela colorida, estampada, é possível fazer, a pessoa fornecer o tecido e tu customizar a peça? Sim, e ela tem duas opções. A poltrona flor, ela tem a palhinha, que antes a Zanine estava falando também, né? Sim. Ela tem a palhinha, mas é uma palhinha um pouquinho diferente. Ela tem a palhinha feita à mão e ela é feita com algodão natural. Porque existem diversas formas da palhinha. Isso, quando eu levei a poltrona flor para outros países, as pessoas adoram a palha. Quando a gente diz que é palha brasileira e é feita à mão, eles têm uma apreciação pelo nosso trabalho. Mas deixa eu ver se eu entendi. Essa palha de algodão, ela é como se fosse um revestimento do detalhe das costas. Das costas. De um pequeno detalhe que ela tem nas costas. Sim, né? aquela parte que a gente olha, parece um laminado, eventualmente. Só queria entender onde é que está a palha. Tem a madeira em cima, tem o braço de madeira, que é o grande diferencial dela, e tem um pequeno detalhezinho nas costas, tem a palha. Certo. E ela pode ser feita com ou sem a palha, que é a personalização. As cores, nós temos mais de 100 opções de tecidos. Que maravilha. No estúdio, mas também tanto o arquiteto quanto, enfim, a pessoa pode customizar com o seu tecido. Isso é uma coisa que a gente faz bastante. Existem diversos tons da madeira também que a gente oferece para produzir a poltrona flor. E tem alguma forma que tu prefira ver a tua poltrona? Em que cor? Com palhinha, sem palhinha? Tem aquela... do coração? Do coração, eu gosto da forma tradicional como ela foi criada, porque ela é uma cadeira clássica, porque ela tem o braço com a madeira natural, a madeira que deu o detalhe com o seu nome, né, o flor. Gosto no tom amendoado da madeira, porque eu acho que a gente precisa, às vezes, ter algumas peças que fiquem clássicas no ambiente. Eu acho que a madeira no tom amendoado, no linho, como ela foi construída, ela conversa muito bem, né? Ela fica harmônica. Com certeza. Mas vamos falar dos teus eventos. Tem palestra essa semana que vem, lá na Design Weekend? Isso, semana que vem tem a High Design, né? Isso. E na High Design tem o Salão Design, que é a mostra dos vencedores. E eu estarei no dia 28, às 3 horas, tem um talk falando sobre mercado americano e sobre a experiência de 3 anos que eu estive participando da feira ICFF. Certo. E aí sou eu, Paulo Alves, Camila Fix e Sérgio Matos nesse talk, discutindo um pouquinho sobre experiências no mercado americano. Vai ser ótimo. Quem estiver em São Paulo, então, é uma excelente dica.
A gente vai deixar seus contatos aqui para o pessoal também. Sempre é importante saber como acessar as pessoas, né? Isso. Esse mundo onde as redes sociais têm tanta importância. A gente tem o Instagram da Marta ali por último. Porque tu queres acrescentar alguma coisa, Marta? Acho que eu vou convidar as pessoas, né? Isso. Quem vem até a Serra Gaúcha. Ali, pode olhar para a câmera, essa aqui. Então, quem vem para passeio, né? Quem vai estar a passeio pela Serra Gaúcha, todos os sábados e domingos, na Vinícola Miolo, nos Jardins da Vinícola Miolo, a minha mostra de design, que é Design mais Vinho, a primeira galeria de design a céu aberto. Espera vocês, então, com essa contemplação da peça do design e do mundo do vinho, para todos que apreciam esses dois mundos, que é a arte e o design. Certo, e tu está sempre lá, Marta, nesses finais de semana? Alguns sim, outros eu tenho conciliando. Família, filho, marido, entendi. Olha só, nós vamos a um intervalo comercial e a gente volta agora sim com Casa Cor. Até já. Obrigada, Marta. Obrigada a você.